Bolsonaro testa positivo para a Covid-19 e as redes sociais permanecem agitadas desde então. Segundo o próprio presidente, ele está bem e se medicando com a polêmica cloroquina. Bem, estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Tá dando certo. Muitos desejam a plena recuperação de Bolsonaro, já outros riem e torcem para que o chefe da nação sinta no corpo as palavras infelizes que proferiu ao longo dos últimos meses, quando o assunto foi o novo coronavírus. Complicado, né? Eu sou Danilo Boaventura e no tema de hoje desta quarta-feira, 8 de julho, chamei 2 especialistas em comunicação e observadores da cena política na internet. Thales Moura, que participou de outros episódios do nosso podcast, e Leise Bruca, publicitária e professora universitária. Quis saber se a crise de imagem de Bolsonaro para por aí ou se tudo isso acabará tensionando ainda mais a polarização nas redes e nas ruas. Olá, eu sou Leise Bruca, sou publicitária, formada já há 12 anos, trabalho no mercado de Anápolis, no mercado de Goiás, com foco em marketing digital e desenho gráfico. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Thales, eu sou professor do curso de Direito e de cursos da área da comunicação e eu sou pesquisador atualmente em religiosidades e também em fake news. Leise, Thales, a confirmação de que ele está com Covid-19 foi dada pelo próprio presidente a emissoras de TV na manhã desta terça-feira. Isso mostra então que ele não teria mentido ao dizer para o Estadão que não havia contraído o vírus no início do ano? Bom, eu acredito que é difícil afirmar isso, porque dentro do histórico do governo, a minha percepção é que a gente não pode confiar muito, né? Eu também entendo que a gente está num cenário meio distópico, porque quando havia sido noticiado antes, e até mesmo pela Fox News, que é internacional, que o exame dele tinha dado positivo, o governo disse que não, que tinha dado negativo. Aí até o Estadão entrou na justiça para que o laudo do exame fosse publicado. Depois de muita insistência, foi publicado, deu negativo. Aí agora que disse que o exame deu positivo, que para Covid, a gente acha que não tem, né? Então é um cenário de muita desconfiança, na minha percepção. O Estadão até mesmo deu um título assim muito interessante, né, Thales? Você lembra ele? Não, agora era mais ou menos alguma coisa assim: Bolsonaro entrega exames negativos para a Covid-19. Eu achei fantástico. O exame disse que deu negativo. Exatamente, algo assim nesse sentido. Leise, que leitura você tem? Ele estava mentindo lá para o Estadão ou ele realmente não tinha contraído? Ou a história também está estranha para você? É tudo muito estranho nesse governo, né? Como o Thales disse, é tudo muito... A gente fica tudo bem desconfiado com tudo que o governo diz, porque a gente não sabe, na verdade a gente sabe quais são os propósitos dele, que são propósitos extremamente políticos, e eu vejo agora nesse cenário mais um propósito político. O que me chama muita atenção nesse fato específico é que ele fez questão de ir a público falar que está contaminado, mas quando ele não estava, ele, mesmo com a ordem judicial, ele demorou para entregar os exames, né? E outro fato com relação a isso é que nos exames que deram negativos, que se mostraram negativos, ele utilizou codinomes. E nesse exame agora, pelo que a gente tem conhecimento, ele não usou codinome. Ele usou o próprio nome dele para realizar o exame. E eu vejo agora muito mais como uma jogada de venda de hidroxicloroquina, porque o país tem um estoque imenso, né, que foi adquirido, e além do que foi doado pelos Estados Unidos. Então ele quer porque quer emplacar esse gol. Eu penso assim, não dá para acreditar num governo como esse. Gente, essa notícia agitou as redes sociais hoje na parte da manhã, né? Deu para notar que... Desde ontem, né? Desde ontem, né? Quando tinha suspeita. E quase tudo que envolve o Bolsonaro, né? Acaba sendo essa polarização. No entanto, predominou a zoeira. Dá para dizer que isso ocorre porque o presidente, desde o início da pandemia, se mostrou incrédulo à gravidade da Covid-19, minimizou o avanço da doença e a quantidade de mortes? Bom, eu lembro de uma entrevista que o José Padilha deu, porque ele não mora mais no Brasil, ele mora em Los Angeles, porque ele passou por uma tentativa de sequestro. Para quem não sabe, o José Padilha é o diretor do Tropa de Elite, do Robocop, de filmes grandes, né? Do Ônibus 174. E ele disse uma coisa que se encaixa muito...
Bolsonaro, né? Sim, e ao PT ao mesmo tempo, né? Então, ele fez uma crítica no seguinte sentido, que nós, brasileiros, nós somos acostumados com o absurdo. A gente vê que uma criança morre de bala perdida, a gente não vai para as ruas fazer um protesto, porque no outro dia morreu outra. Então, a gente está num cenário de desespero e é como se o Covid entrasse para um país que já é desordenado, que já o descaso do governo parece que já é nossa realidade. Então a gente tem esse pano de fundo. Porém, eu não discordo. Eu entendo que a postura do presidente acaba por contribuir para esse cenário. Porque se ele tivesse uma postura de seriedade, claro que as pessoas levariam com mais seriedade, embora a gente tenha essa condição de descaso que a gente esteja, infelizmente, acostumado com ela. Se ele levasse mais a sério, pelo menos, no mínimo, o eleitorado dele levaria. Entendi. E você, Leise, você vê também como uma consequência essa reação de zoeira, de pilhéria, você vê como consequência as frases polêmicas que o presidente disse nos últimos meses? Eu vejo que as pessoas que são contra o governo Bolsonaro, elas engavetam todas as frases dele para usar em momento oportuno, né? Tudo que ele disser vai ser utilizado novamente. A gente vê hoje... Nunca contra ele, a favor dele. Pelo menos apoiadores. Nunca isso. Os apoiadores usam a favor e aqueles que são contrários, a esquerda sempre vai utilizar contra, né? Especialmente a esquerda da sociedade brasileira que está representada nas redes sociais. E sempre utilizando essas frases, ele trouxe muito para si essa inconsequência, né? Ele se mostra um presidente muito inconsequente. As falas dele não são medidas, não são pensadas, né? Não são pensadas num aspecto político, num aspecto da pessoa que ele é, né? Da presença que ele tem num país, num cenário. Cargo, né? Isso, do cargo dele, assim, coisas mínimas. E isso, assim, é algo que vem no histórico dele, né? Que quem acompanha a carreira do Bolsonaro já com a carreira política dele, já pensando no pior, que é esse cenário hoje, ele ser presidente da República, sabe que ele trouxe consigo essas consequências de todas as falas dele. E eu vejo que, desde o começo, quando ele começou a falar que era uma gripezinha, que não tinha nada, que se ele contraísse a doença, teria um histórico de atleta. Até me recordei agora, que por conta desse histórico de atleta, ele não passaria de nada, né? Não seria uma gripezinha e tudo mais. Me lembrei de uma entrevista que ele deu ali em meados de abril. Essa entrevista foi ali na chegada, ali no Alvorada. Ele fala sobre se ele contrair a doença, ele teria um tratamento muito diferente da maioria da população brasileira. Então é inconsequente, né? O comportamento dele é inconsequente. Então os comentários a respeito de ele estar contaminado com coronavírus, de estar com Covid-19, são consequências de tudo que ele tem semeado por aí, né? Alguns chamam isso de karma, outros chamam de lei da semeadura. É consequência, o que ele plantou, ele está colhendo agora. Bom, eu vou puxar então duas frases ou assim dois sentidos que têm sido aí muito explorados nas redes sociais para a gente aprofundar um pouquinho isso que a gente já está conversando. Há quem defenda a plena recuperação do presidente, e aí, logicamente a gente está falando dos apoiadores, e quem torça para que ele sofra muito com a doença. Há inclusive muita gente desejando até mesmo a morte do presidente. Há muita atrocidade esse tipo de torcida? Então, essa sociedade, esse comportamento, especialmente esse que a gente vê nas redes sociais, eu acho que o Twitter é uma das que mais consegue expressar, né, a raiva da população, a indignação. A gente vê extremas atitudes, né? Atitudes assim, as atitudes são polarizadas. Porque o mesmo grupo que até ontem falava sobre a aula do Rio, que foi agredido verbalmente pelo engenheiro e pela esposa, esse mesmo grupo hoje levanta a hashtag Força Covid, Força Corona, desejando o mal para o presidente, né? Desejando que ele morra, que ele sofra. E mesmo que para quem assume essa postura antagônica aos pensamentos e às atitudes dele, eu acho que é descabido desejar que ele morra, desejar que ele sofra. Não é nenhuma questão demagógica, né? Eu acho que é uma questão assim de o básico do ser humano. Tudo aquilo que os não bolsonaristas reclamam de bolsonaristas está fazendo agora exatamente despertando esse ódio, semeando esse ódio, né? Mas eu vejo que isso muito é reflexo, né, daquilo que a gente falava um pouco antes, é reflexo daquilo que ele semeou.
Então ele começou a semear um descaso com todo mundo, e agora todo mundo tem um pleno descaso e até mesmo uma torcida forte pelo, né, para que essa doença consiga eliminá-lo de vez. Eu acho que, como ele mesmo entrevista, dificilmente isso aconteceria porque ele tem acesso aos melhores tratamentos. E tem um histórico de atleta. E um histórico de atleta. Não, e está tomando hidroxicloroquina e azitromicina. Exatamente. Otário, você concorda com a Leíse? Sim, eu concordo com ela e eu quero levar aqui na conversa mais alguns fatos que aconteceram, né? Tem um artigo de opinião que foi assinado na Folha dizendo exatamente isso, com o título "Eu desejo a morte do Bolsonaro". Eu li isso. É de hoje. Que foi assinado pelo Hélio Schwartz. E assim, o artigo ele coloca como, digamos que um subtítulo, dizendo o Bolsonaro contribuiria com a morte dele. Bolsonaro, com a morte dele, contribuiria da forma que ele não conseguiu contribuir em vida. O dólar ia cair, ia ter ministro onde ainda não tem, a gente não tem ministro da saúde ainda, né? Então é um discurso... Não tem ministro da educação. Então um discurso lido como violento, mas você entende a lógica do cara. Eu, falando numa esfera específica minha, né? Por uma questão de cosmovisão religiosa, eu não desejo e nem poderia desejar a morte para alguém, né? E eu entendo que quando a gente faz isso, a gente acaba por se desumanizar junto, né? Porque a violência é pedagógica. Quando são violentos comigo, eu aprendo a ser violento porque eu senti a violência, né? Mas também a gente tem que lembrar que esse é o presidente que desejou a morte do Lula por câncer, que glorificou o torturador da Dilma, que disse que preferia um filho morto num acidente do que um filho gay, que disse que esse país precisa de uma guerra civil para morrer uns 30 mil. Aí, já que a gente falou do meme, né, tem aquele meme. Sou obrigado a ter empatia? Obrigado não é. Seria bom. Seria bom que tivesse. Inclusive, deixa eu retomar, Danilo, para eu dizer o que ele disse a respeito da Dilma Rousseff enquanto presidente. Ele disse que preferia que ela morresse por infarto ou por câncer logo, para que o país não continuasse sendo regido por uma incompetenta como ela, né? E é assim, é absurdo. Como eu disse, tudo aquilo que a gente rejeita dos bolsonaristas, eu me posiciono extremamente como esquerda, totalmente anti-bolsonarista, anti as propostas, anti as ideologias, a postura dele. Eu não posso me igualar, né, a tudo aquilo que ele prega, a esse ódio, a esse descaso com a vida humana, do e daí, todo mundo morre, eu não sou coveiro. A gente tem que se opor não só às ideias, mas ao comportamento também. Verdade. Puxando aí o que vocês já disseram, sobretudo o histórico que o Thales soa puxar, das frases polêmicas e infelizes que o Bolsonaro, antes mesmo de ser presidente, e acrescentando as frases polêmicas que ele falou, mesmo após estar sentado na cadeira de presidente com o peso que o cargo tem, dá pra a gente acreditar que essa doença pode mudar o presidente da República, se ele realmente, de fato, estiver com a doença? Se ele realmente, de fato, tiver essa frase. Existe uma campanha venda de hidroxicloroquina, só do remédio, mas da ideologia de que funciona, né? Que já há remédio para resolver o problema, né? Isso, né? Isso aqui é o remédio. Inclusive, eu entendo que essa geração, existe uma geração anterior a mim, anterior a nossa, a geração do presidente, que acredita que tudo se cura com remédio, né? Então, existe um remédio para tudo. Então, eu queria responder pensando uma frase muito curta que eu pensei sobre isso. Ele pode até mudar no sentido fisiológico, porque a gente sabe que ele estando com a doença, essa doença, ela deixa algumas sequelas, né? Respiratórias e tudo mais. Então, eu acredito que essa é a única mudança. Boris Johnson acabou mudando por causa da doença, né? Ele quase morreu, o primeiro-ministro da Inglaterra. Você pergunta muito em cima disso, né? Será que precisa sentir na pele para realmente sentir que essa doença é grave e pode levar à morte? Eu não acredito numa mudança de postura e de caráter do Jair Bolsonaro em relação a isso. Não há doença que mude o caráter. Podemos não. dizer isso. Eu sou dessa... Bem isso, não acredito numa doença de caráter e comportamento. E você, Thales, o que você acha disso? Eu não acredito de maneira alguma. Pois é. Sabe por quê, gente? Porque pensa, nenhuma facada mudou o cara, sabe? Se nenhuma facada o mudou, quanto mais, parafraseando o próprio presidente, uma gripezinha, né? Vou puxar então aqui uma outra pergunta, já a última, inclusive, né? Dá até vontade de fazer aquele do programa do jogo. Quase fiz, não sabia se podia. Claro que pode. Ó,
Eu estou falando com duas pessoas que entendem bastante de comunicação. Thales, mestre, professor, Leís, especialista, professor universitário há muito tempo, em cursos da área da comunicação, inclusive. Na visão de vocês, a crise de imagem do Bolsonaro tende a piorar ou não há mais o que possa causar estrago no governo e tudo que envolva Bolsonaro e o governo dele? Quer começar, Thales? Sim, eu entendo que sempre tende a piorar. Essa é a minha visão, porque a alta do dólar está aí para isso. O céu é o limite, dando um exemplo, né? E o limite a gente vai chegar quando a gente tiver todas as forças, digo forças, empresários, políticos, militares, a sociedade como um todo, pedindo de forma uníssona por um impeachment, né? A gente tem mais de 30 pedidos de impeachment engavetados. Só que, parafraseando a Vera Magalhães, ela disse, impeachment não é assim, não é só você fazer um pedido e você... O alinhamento dos astros, impetrar. Né? Exato, o alinhamento dos astros tem que ser uma questão de aprovação popular, uma questão econômica, uma questão política, você tem que estar realmente sem forças, e o bolsonarismo tem muita força ainda, tem muita rejeição, uma rejeição que nunca houve nesse país, mas também tem um apoio cego que vai para Brasília e acampa, que arranca as cruzes de pessoas em homenagem a pessoas que morreram por Covid. A gente tem uma coisa assim esquisita. Antes, eu entendo agora, fazendo um fechamento do meu comentário, que antes a gente tinha muitos motivos, embora questionáveis, mas motivos ao mesmo tempo justos para se apoiar esse governo. A Operação Lava Jato, uma questão de pauta de liberalismo econômico para um país que tem um estado inchado e dizem que ineficiente. Então a gente tinha um governo que tinha algumas propostas, só que nenhuma delas aconteceu. O governo não conseguiu transcender essas propostas, fracassou em todas. Ficou apenas com a pauta conservadora, então, né? O que sobra de apoiadores hoje são os que estão pela fé, literalmente pela fé. E você, Leís e Thales, que são pessoas de fé. Né? É super interessante ouvir de vocês também sobre isso. Sim, somos cristãos assim, confessos, né? E dois cantores maravilhosos, viu? Eu não vou pedir para eles cantarem aqui, porque o podcast é jornalístico, mas eles cantam muito bem. Ai. Você acha que essa crise de imagem do Bolsonaro é reversível ou ela só tende a piorar? Eu fiz uma pergunta no Twitter na semana passada, nessa semana, se o Brasil já chegou no fundo do poço. E eu acho que uma resposta foi bem precisa, que inclusive foi do meu marido, Eduardo Bruca, que o Brasil chegou no fundo do poço em outubro de 2018, quando terminou o segundo turno. Esse foi o fundo do poço. Mas só que eu ainda vejo que o Brasil está no fundo de um poço com lama e agora que começou a chover. Então, eu acho que a tendência é piorar, a gente está encalhado no fundo do poço, que só tem realmente a aumentar o nível de preocupação política, preocupação econômica, preocupação de relações internacionais. Os brasileiros estão proibidos de sair do Brasil, por assim dizer, né? Porque pouquíssimos países ou pouquíssimos lugares nos aceitam como brasileiros diante dessa crise sanitária. E dificilmente isso vai mudar em um ano. Eu não vejo brasileiros sendo aceitos no Brasil inteiro, no mundo inteiro, como era antes, em um ano, em menos de um ano. Então eu acho que as crises no Brasil, elas continuarão até mesmo por conta do núcleo muito próximo ao presidente, porque são pessoas completamente despreparadas. A gente viu isso uma simples nomeação de um ministro da Educação com um currículo todo forjado. Né? Coisas que Danilo faria isso para contratar uma pessoa, ele iria investigar o currículo da pessoa para saber se realmente... Né? Coisas que a gente faz, coisas que a gente descobre rápido. Facilmente, uma simples pesquisa. Gente, tá ali para poder pesquisar, vai no LAC, vai nas universidades e descobre. Então, eu acho que são pequenas coisas que vão desconstruindo aquilo que a gente tentou construir em tantos anos, né? E, na verdade, o Brasil, depois de 510 anos, ainda não foi descoberto. Ele ainda está coberto por uma lama de corrupção, por uma lama de política mal feita, política egoísta,
política totalmente partidária, não é uma política pensando no bem da nação, mas pensando no bem da próxima reeleição, que é exatamente o que ele tem feito agora. Então, a preocupação dele e da imagem dele é de fortalecer os bolsonaristas, fortalecimento do bolsonarismo, que com fé, com a mesma fé que eles têm, a gente com fé que não aconteça. Você quer dizer mais ou menos assim, que o interesse dele é fortalecer, é consolidar uma nova força política no país, que é o bolsonarismo, seria isso? Que é o bolsonarismo, que é extremamente conservador, no sentido de rejeitar qualquer outra conservador de suas próprias ideias. Eu nem os vejo conservadores de ideias cristãs, eles são conservadores das próprias ideias. Eles acreditam, aquilo que eles acreditam é o que eles querem propagar, e é o que eles fazem. Inclusive, fake news apareceu exatamente com isso, né? Bom, o que a gente acredita é verdade. Então, vamos passar isso para frente. Vamos passar isso adiante. Olha, eu quero agradecer demais a participação de vocês aqui no podcast e já deixando o convite muito aberto para que não somente a gente fale sobre Bolsonaro, mas principalmente aquilo que está relacionado à comunicação e à política. Estou, assim, sempre à disposição. O difícil é me fazer parar de falar, Daniel. Mas se você falar, olha só... Mas isso é ótimo. Acabou. Obrigada, muito obrigada pelo convite, foi muito legal. Bate-papo muito legal com você e com o Thales. Thales, muito obrigado por ter mais uma vez participado, viu? Obrigado, um abraço para os ouvintes do Portal 6 e até o próximo. Tá certo, gente. Brigadão, viu? O tema de hoje é um podcast do Portal 6 com produção de Gabriela Lícia e edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análise e bate-papos na sua plataforma preferida, como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Nos siga e receba a notificação de todos os episódios que saem sempre no inicinho da manhã. É isso, até o próximo tema.